Todos os eventos tinham um propósito ulterior, um telos. O apóstolo Paulo cita Moisés dizendo: "Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra." Aqui Deus está demonstrando que ele havia dirigindo um momento da história até aquela porção onde ele iria ser glorificado através de Faraó. Ou seja, toda a história trabalhou para combinar naquele evento por determinação divina. Agora, a autonomia do oleiro. Depois de responder a pergunta, acaso Deus é injusto? Apelando para o direito de Deus de endurecer e ter misericórdia de quem ele quiser, o interlocutor fictício lança outra mais acirrada. Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Aqui, o interlocutor de Paulo já entendeu que todas as características que fazem um réprobo ser um réprobo vêm metafisicamente e diretamente de Deus. A resposta do apóstolo é aquela que nós já vimos. O oleiro tem o direito e você não tem o direito de questioná-lo. O compatibilismo e o concorrentismo que se virem ao tentar responder essas perguntas, bem como aqueles que negam o supralapicerenismo teleológico. O ocasionalismo, por sua vez, responde: Deus causou todos os eventos e todas as coisas que aconteceram. E até mesmo as reações psicológicas de Faraó são apenas causas ocasionais ou aparentes, porém efetivadas e garantidas por Deus. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? Como se a vara movesse o que a levanta, ou o bordão levantasse aquele que não é pau. Isaías capítulo 10, versículo 15. Nesse texto de Isaías, o Senhor é aquele que brande o machado, aquele que manuseia a serra ou levanta o bordão. O contexto nos ensina que Deus havia levantado a Assíria para punir muitas nações por seus próprios pecados. E depois, por ela ter se tornado arrogante, Deus iria punir a Assíria por isso. Novamente nós vemos aqui Deus sendo a causa eficiente do corte da árvore, mesmo que a Assíria seja o machado ou a serra. Os elementos foram criados por alguém e possuem um dono. Esse dono é o Senhor dos Exércitos. Assim como a massa de Romanos capítulo 9 não tem poder para criar sua própria natureza, muito menos o machado de Isaías 10 pode fazer de si mesmo um machado. Alguns concorrentistas insistem com alguns retratos distorcidos e induzidos pelo contexto nesta analogia. Por exemplo, o homem caído é um machado com rebarbas. Então, as falhas no corte não vêm de Deus, mas do machado. Porém, esse é um salto lógico e essa é uma afirmação relativa às falhas. Não vem de Deus, no sentido em que o homem já tem a natureza pecaminosa, mas mesmo essa natureza pecaminosa do Éden veio por determinação divina. Então, de certa maneira, ela não vem de Deus, da sua natureza santa, mas vem de Deus, seu poder. A conversa toda acaba com um fato simples: Deus é o oleiro, o diabo e Adão também são barro. A massa de Romanos 9 não é uma boa ou uma má massa, mas se trata das criaturas e Deus é aquele que lida com a criação como quiser. A prova disso está em que as características ruins do vaso vêm das mãos do oleiro e não de uma depravação da massa a parte das mãos do oleiro. O vaso diz: "Você me fez assim." E Paulo responde: "Você não é ninguém para discutir com Deus." Essa é uma doutrina simples que não deveria ser questionada, mas a natureza da criatura que se soergue contra o Criador dá saltos como uma louca para rejeitá-la.
O diabo odeia essa doutrina. Os ímpios odeiam essa doutrina. Eu amo, Deus me controla e é por isso que Ele vai cumprir todas as suas promessas ao meu respeito e vai me fazer ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Quando a Bíblia nos dá uma ilustração, Deus é aquele que brande o bordão, usa o machado e a serra, ou Deus é o oleiro, e nós somos barro em suas mãos. Qual a possibilidade desses objetos fazerem qualquer coisa ou se criarem sozinhos? Alguns vão argumentar que o homem é muito mais complexo do que esses objetos, pois ele delibera, pensa, etc. Mas Deus também é muito maior do que o homem. O controle de Deus sobre o homem é muito maior do que o controle de alguém com um machado na mão, pois além de Deus controlar todas as coisas, Ele também tem a relação de Criador-criatura, a qual Ele predispõe a natureza de cada coisa que Ele criou. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmos 115, versículo 3. Deus é o soberano e o Altíssimo sobre o trono. Ele não deve nada para ninguém. Ele tem o poder e controle soberano de todas as coisas. Não há nada de errado em Deus causar o mal. Jesus afirma que a árvore boa não pode produzir maus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 18 a 20. Como Adão, sendo uma árvore boa, pode produzir frutos ruins? Jeová fez tudo para o seu propósito. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Provérbios capítulo 16, versículo 4. A teleologia aqui é muito clara. Todas as coisas que Deus faz têm um propósito, até mesmo os ímpios foram feitos para um dia do mal. Pedro também lança a mão de um exemplo ontológico, onde ele aplica aos falsos mestres que são como presas feitas para serem presos e mortos, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 12. Isso significa que nem todos os homens têm o mesmo propósito. Portanto, a ontologia original de Adão, ou Satanás, como a árvore boa, não nos mostra o propósito final do homem, nem nos prova que Deus não determinou que tal ou tal criatura perfeita, como Satanás, não fosse feita para a destruição. Telos. Devido à revelação clara da Escritura de que alguns homens foram feitos para a destruição e que Deus estabelece o fim desde o princípio, Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, fica claro que Deus intentou e causou a queda de Adão e não deseja a salvação de todos os homens. Esse é um dos pontos mais controversos e a maioria das pessoas tem medo de lidar com ele. O problema está na visão deles de ética e também no conflito entre a ontologia original de Adão e a teleologia pelo qual Adão foi criado. Adão foi criado para Cristo. Esse era o seu telos, assim como o de toda a criação. Se Cristo deveria encabeçar toda a criação, então Adão deveria cair para que ele fosse o primogênito da criação redimida. Outro problema é uma mera permissão, está no fato de Deus progredir em conhecimento caso aconteça algo que ele meramente preveja como futura. Lidar apenas com a possibilidade de Adão pecar ou não livra Deus de ter dado essa possibilidade para ele, pois Deus poderia não ter dado. Assumir que apenas se Adão tivesse tal possibilidade, ele poderia ser responsável e dar um salto lógico. E por último, presumir que pela descrição da ontologia de Adão, ele não pode ter sido determinado por Deus a cair, ou pela descrição do evento de Adão ter comido o fruto que ele não era metafisicamente determinado por Deus. E outro salto lógico é